Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos falar a respeito de dolo e culpa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso vai estar ajudando o canal a crescer e nós vamos estar produzindo novos vídeos e sempre que tiver novidade eu mando para vocês. Vamos para a aula? Culpa. A culpa ela ocorre quando, senhores? Quando a pessoa cometeu um delito que ela não queria cometer. Vamos ler o artigo 18, inciso 2º. Ele diz o seguinte: disse o crime culposo quando o agente alcançou o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Observe vocês que esse resultado ele tem que ser previsível. Por quê? Se o resultado alcançado era imprevisto, eu não posso falar numa conduta que tenha interesse para o direito penal. É o exemplo que demos no começo da aula a respeito da fatalidade. Vamos falar agora da imprudência, da negligência e da imperícia. A imperícia ela existe quando? Ela geralmente está relacionada a uma profissão. Digamos que você é um médico ortopedista e vai fazer uma cirurgia do coração. Embora você seja um médico, você não é perito. E aí você acaba matando aquela pessoa. Nesse caso, você vai responder pela morte na modalidade culposa, porque você foi imperito. Você não sabia fazer aquilo que você estava fazendo. Quando eu falo, por sua vez, da negligência, é eu deixar de fazer algo que eu tinha obrigação de fazer. Vamos dar um exemplo. Você tem um veículo, está com os pneus lisos, e decide dirigir esse veículo e acaba causando um acidente. Nesse caso, você tinha que ou ter trocado os pneus e não trocou, ou não ter dirigido aquele veículo. E você acabou causando uma morte, acabou causando uma lesão. Você vai responder por essa conduta na modalidade culposa. Por último, a imprudência. A imprudência é quando a pessoa faz algo que ela sabe fazer, porém sem levar em consideração os cuidados necessários para aquela conduta. Por exemplo, você é uma pessoa habilitada. Você pega o seu veículo e começa a dirigir em alta velocidade num acostamento. Se você causar um acidente, você vai responder por imprudência. Então observe, imprudência, negligência e imperícia são condutas muito parecidas e é bom que você revise a aula, revise esse bloco para que fique bem gravado na sua mente, tá certo? Assim como o dolo, a culpa também tem as suas subdivisões. Eu tenho a culpa consciente e tenho a culpa inconsciente. A culpa inconsciente ela ocorre quando o agente não prevê um resultado que era previsível. O autor, naquele caso específico, ele não previu um resultado que qualquer outro ser humano conseguiria prever, mas ele não previu. Nesse caso, eu tenho a culpa inconsciente. Por sua vez, quando eu falo da culpa consciente, o agente ele prevê o resultado, mas ele espera sinceramente que esse resultado não vai ocorrer. É o caso de uma pessoa dirigindo em alta velocidade, porém esse autor ele é um piloto de Fórmula 1. Então ele acredita que, embora possa ocorrer um acidente, ele está prevendo que pode ocorrer um acidente, as suas habilidades não deixarão que esse acidente ocorra. É nesse momento que eu quero fazer um parêntese entre culpa consciente e dolo eventual, porque são temas que caem muito em prova e são muito parecidos. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado? Ele prevê o resultado. No dolo eventual, ele também prevê? Ele também prevê. Agora vem a diferença. Na culpa consciente, o agente, embora ele esteja prevendo o resultado, ele não quer que esse resultado ocorra. E ele não deseja que esse resultado vai ser um crime. Ele vai fazer de tudo para impedir que esse crime aconteça. Já quando eu falo de dolo eventual, o agente, embora ele também não queira que o crime ocorra, ele pouco se importa se o crime ocorrer. Ele não está nem aí se vai cometer um crime ou não. Ele assume esse risco. Então grava essa diferença, porque ela é muito cobrada em prova e ela cai muito em concurso público. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula, mas vamos ler agora o artigo 18, parágrafo único. Ele diz o seguinte: salvo nos casos previstos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como um crime, senão quando pratica dolosamente. Este parágrafo único ele traz a regra de que os crimes no Código Penal são dolosos e na excepcionalidade vão ser culposos. Somente quando a norma trouxer de forma expressa é que eu posso punir uma determinada conduta na modalidade culposa. É o exemplo do homicídio. Eu tenho o homicídio doloso e o artigo 121 também traz o homicídio culposo. Agora vamos dar um exemplo de um crime que não tem a modalidade culposa, o dano. O dano ele só é punido na modalidade dolosa. Se alguém pratica um dano
culposamente para uma terceira pessoa, ele não vai responder na esfera penal, pode responder na esfera civil, mas penalmente não. Então guarda a regra, tá certo? Regra, os crimes são dolosos. Excepcionalmente serão culposos quando expressamente previstos na norma. Bom, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus.